Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, ao canal Luz da Palavra, um espaço destinado ao seu bem-estar, desenvolvimento pessoal e espiritual. E há 2000 anos, as profecias do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias se cumpriram com o nascimento de Jesus. Apesar de ter nascido no meio do povo de Deus, os judeus não reconheceram Jesus como seu Salvador, como previsto em João capítulo 1. O texto destaca que aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas antes de continuarmos falando sobre isso, peço que você não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no meu canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos continuar. E é intrigante entender porque a maioria dos judeus não reconheceu Jesus, especialmente considerando as profecias detalhadas no Antigo Testamento. Por exemplo, a profecia em Isaías capítulo 7 indicava que o Messias viria de uma virgem, e em Miqueias capítulo 5, foi predito que o local do seu nascimento seria Belém. E essas profecias eram impressionantes, e a expectativa era que os descendentes de Davi reconhecessem o Messias quando ele viesse. Mas a realidade foi que muitos não o receberam. Essa desconexão entre as profecias cumpridas e o reconhecimento por parte dos judeus é um mistério que perdura ao longo da história. E o terceiro ponto importante é a revelação detalhada de sua morte, conforme descrito em Isaías capítulo 53. O texto destaca que ele foi transpassado e esmagado por nossas transgressões e iniquidades. O castigo que trouxe paz foi sobre ele, e por suas feridas fomos curados. Isaías compara esse sacrifício ao de um cordeiro levado para o matadouro, que como uma ovelha diante de seus tosqueadores, permanece em silêncio, sem abrir a boca. E a questão intrigante é porque o povo que esperou ansiosamente por seu Salvador por milhares de anos simplesmente o ignorou e não acreditou em suas palavras quando ele veio. Para ajudar a entender os motivos pelos quais os judeus rejeitaram Jesus, vou apresentar 5 fatos que contribuíram para essa rejeição. E o primeiro motivo pelo qual os judeus não aceitaram Jesus como Messias foi a má interpretação das profecias. Eles não compreenderam adequadamente o que os profetas disseram sobre a primeira vinda de Cristo ao mundo. Jesus destacou essa falta de entendimento em passagens do Evangelho de Mateus, mencionando como a pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular, algo maravilhoso vindo do Senhor. Em outra ocasião, ele criticou os judeus, afirmando que estavam enganados por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Essas críticas aos líderes religiosos contribuíram para a prisão e condenação de Jesus. E o segundo motivo foi a expectativa de um líder poderoso. A história dos judeus estava marcada por opressão, e eles esperavam um Messias que os libertasse do domínio romano e estabelecesse justiça. Mas, Jesus nasceu como filho de um carpinteiro, sem riqueza ou poder político. Ele não atendeu às expectativas de um Messias poderoso que desceria dos céus com glória. Apesar de sua sabedoria em milagres, os judeus ficaram escandalizados, pois Jesus não era o líder que esperavam. E vamos dar uma olhada no que está escrito no livro de Mateus, capítulo 13. Quando Jesus chegou à sua cidade, começou a ensinar na sinagoga. As pessoas ficaram admiradas e questionaram de onde vinha toda aquela sabedoria e poder miraculoso. Alguns até mencionaram que ele era apenas o filho do carpinteiro, filho de Maria, e tinham conhecimento de seus irmãos e irmãs. Ficaram surpresos com ele. E Jesus respondeu dizendo que na própria terra e casa, um profeta não é honrado. Isso mostra que os judeus viraram as costas para Jesus porque perceberam que ele não atenderia às expectativas ambiciosas de libertação política do domínio romano. Não compreenderam o propósito de Cristo, que era trazer o reino de Deus e libertá-los do domínio do pecado, como ele mesmo afirmou a Pilatos: "O meu reino não é deste mundo."
E o terceiro motivo foi que Jesus apontou os pecados dos judeus. Os líderes religiosos judeus eram orgulhosos e se consideravam superiores aos outros. Jesus ilustrou isso com a parábola do fariseu e do publicano, destacando como a arrogância do fariseu o impedia de reconhecer seus próprios pecados, ao contrário do publicano, que se humilhou diante de Deus. Essa verdade confrontou os judeus e despertou a ira em seus corações. E vamos acompanhar a conversa de Jesus com alguns líderes religiosos. Ele disse: "Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês." Eles protestaram, dizendo que não eram filhos ilegítimos, e que tinham apenas Deus como pai. Jesus respondeu afirmando que se Deus fosse o pai deles, o amariam, pois ele veio de Deus e foi enviado por ele. Ele explicou que sua linguagem não era clara para eles, pois eram incapazes de ouvir, e que pertenciam ao pai deles, o diabo, buscando realizar os desejos dele, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Mesmo assim, eles não acreditavam nele, porque não aceitavam a verdade. E o quarto motivo foi que Jesus não se prendia às tradições judaicas. Apesar do povo judaico ser conhecido por ser religioso e manter suas tradições, Jesus, mesmo sendo judeu, entendia que os verdadeiros mandamentos eram amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Em uma ocasião no templo, ele destacou a importância da misericórdia sobre os sacrifícios, indicando que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Essa postura de Jesus desafiou as tradições estabelecidas pelos líderes religiosos da época. E o Novo Testamento nos conta que Cristo realizou milagres no sábado em 7 ocasiões, cumprindo seu propósito de honrar e glorificar a Deus. Mas, essa prática gerou duras críticas dos líderes religiosos da época. Infelizmente, esses oponentes estavam presos às suas regras e tradições exageradas, sem enxergar além delas. Sua resposta foi buscar uma maneira de matar Jesus. E o quinto fato é que os judeus preferiram seguir seus líderes religiosos. Eles ansiavam por um Messias poderoso e político, não um filho de carpinteiro que não tinha um lugar fixo para dormir. Assim, eles se agarravam a qualquer figura que demonstrasse liderança e poder de persuasão. Jesus os confrontou, alertando que os líderes religiosos eram como guias cegos, e se um cego conduzisse outro, ambos cairiam num buraco. E essa realidade foi evidente quando Pilatos perguntou aos judeus o que fazer com Jesus. Eles seguiram as ordens dos sacerdotes e anciãos, pedindo a crucificação de Cristo e a libertação de Barrabás, um notório assassino. Isso ilustra o quão espiritualmente cegos estavam, uma condição que persiste até hoje. E olhe o que a Bíblia nos diz. Na verdade, as mentes deles ficaram fechadas, pois até hoje o mesmo véu permanece quando a antiga aliança é lida. Esse véu não é removido, pois somente em Cristo ele desaparece. Até hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os corações deles. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. E fica evidente que alguns judeus rejeitam Jesus Cristo porque preferem seguir a própria vontade em vez da vontade de Deus. As evidências são claras de que Jesus é o Messias prometido por Deus. Embora existam judeus messiânicos que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, a maioria ainda não o reconhece. Eles continuam aguardando por um Messias que já veio. E resumindo, os judeus rejeitam Jesus porque acreditam que ele não cumpriu as principais tarefas do Messias e não possui as qualidades exigidas para receber esse título. Segundo eles, o verdadeiro Messias erguerá o terceiro templo em Israel, reunirá todos os judeus do mundo na terra de Israel e trará uma era de paz universal, pondo fim à opressão e às doenças. Mas ao analisarmos atentamente, quem prometerá realizar todas essas coisas na terra não será o Messias, mas sim o Anticristo. Infelizmente, os judeus serão enganados pelo inimigo e sofrerão as consequências por terem negado a Jesus como o verdadeiro Messias. A grande tribulação trará fome,
dor, sofrimento, morte e perseguição. Posteriormente, Israel será invadida pelos exércitos do Anticristo, mas Deus cumprirá sua promessa aos israelitas, livrando-os dessas aflições. E então, os judeus se arrependerão de seus pecados e finalmente reconhecerão que Jesus é o Messias, clamando por ele. O próprio Cristo disse pouco antes de ser crucificado em Jerusalém: Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados a ela. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. A casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão desde agora até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de assistir também esse vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Clique nele para continuar assistindo mais ensinamentos edificantes e abençoados como esse. Te espero lá, irmão e irmã. Vamos juntos nessa jornada, rumo à luz da palavra.